Boa tarde, pessoal que está entrando. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Pessoal, eu peço por gentileza que quem for entrando, por favor, coloque do lado inferior esquerdo da sua tela, desliguem os microfones e o áudio e vídeo também, por favor, ok? Já vamos começar, a gente só está esperando o restante do pessoal entrar na sala. Adriana, tudo certo? Tudo ótimo. Boa tarde, Bianca, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar de um destino que eu particularmente gosto muito, que é o Jalapão, junto com o meu amigo Adriano, da Gencos, receptivo. E, bom, pessoal, é isso. Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, vocês escrevam no chat, que no final da apresentação nós vamos responder todas elas, ok? Adriana, é com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e boa apresentação. Obrigado, Bianca. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a personal pelo convite, a Bianca, a Michele, o Pedro, né, que estão dando força aí para que o Nacional entre com mais força ainda aí nesse novo período que a gente vai ter pela frente. E contem comigo aqui na GECOS, para vocês precisarem, junto com a personal, para a gente atender vocês da melhor forma. Vou fazer o máximo para dar o melhor de mim para vocês agora nesse treinamento. A gente vai falar muito sobre o Jalapão, que é um destino da região norte. E eu estou muito feliz de poder falar um pouco desse produto que, a nível de Brasil, né, em relação aos roteiros que se tem hoje no Brasil, ainda é uma certa novidade. Então, o Jalapão ele vem numa crescente aí, de alguns anos para cá, e 2019 foi um ano que teve muita força para o turístico, para esse produto turístico a nível de Brasil. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente começar, e aí a gente falar um pouquinho desse destino fantástico e tudo que a gente tem para oferecer aqui no Tocantins. Então, eu sou da Mundo Gecos, né? Nós somos uma empresa de receptivo. A gente atende a região norte, nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, com Rota das Emoções. Atendemos no norte com Belém, né, no Pará, Belém, Alter do Chão, Ilha do Marajó e também o Jalapão ali no Tocantins. Então, vou começar falando para vocês aqui, dando um geral do estado do Tocantins, para vocês entenderem como é que se chega no Jalapão, né? O Jalapão em si é o produto, mas a gente tem ainda uma logística para a gente poder chegar lá e antes de você estar no atrativo. Então, o estado do Tocantins, ele é um estado que fica na região norte, faz divisa ali com o Maranhão, com o Pará, com Goiás, né, com Mato Grosso, e a gente tem um estado relativamente novo. Em extensão territorial, são 270, quase 278 mil quilômetros quadrados, são 139 municípios. É o quarto estado mais populoso da região, né? A gente tem uma assim, diversos sistemas que fazem parte ali do estado quando se fala em flora, né? Em atrativos naturais. A gente está bem na região do Planalto Central brasileiro. Temos Cerrado, temos Serras Gerais, tem o Parque Nacional do Cantão e o Parque Nacional do Jalapão. Então, são dois parques que hoje fazem parte do estado do Tocantins.
O cantão ainda não é tão desenvolvido, é um produto que ainda está sendo trabalhado no estado, mas o jalapão, vocês vão ver aqui para frente, nesse treinamento, que tem já muita coisa para se trabalhar e as várias formas de se operar, né? E Tocantins, né, em Tupi, significa bicos de tucano. A região, inclusive, tem uma diversidade de aves, inclusive é possível esse tipo de turismo, né, de você avistar as árvores, ter aqui na região. E aí, para a gente poder chegar no Jalapão, pessoal, a gente tem que ir primeiro para Palmas. Então, Palmas, que é a capital do estado, é uma capital super nova, né, foi fundada aí em 89, né, então é uma cidade planejada. Palmas, ela cresceu muito na parte corporativa, né? Há muitos negócios que se realizam em Palmas, principalmente a parte de agronegócios. Temos ali 286 mil habitantes, então não é uma cidade tão grande, tão populosa. E o que é interessante de Palmas é, por ela ser planejada, você se sente uma cidade muito bem organizada. E aí a gente tem alguns atrativos também em Palmas, para quem chega no Tocantins, para quem chega no aeroporto e pretende, né, vai com esse objetivo de ir para o Jalapão, para também se aproveitar um pouco da cidade. Então a gente tem a Praia da Graciosa, a Ilha de Canela e a Praça dos Girassóis. Há outros atrativos, mas esses são os principais. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora na apresentação. Então, para vocês entenderem, ir para o Jalapão, eu tenho que chegar primeiro em Palmas, que é o portão de entrada, a capital, onde a gente tem o aeroporto, né? Então, o aeroporto de Palmas não é um aeroporto tão grande, ele tem capacidade para um pouco mais de 2 milhões de passageiros por ano, o movimento é de quase 600 mil passageiros em 2019. Inclusive, a gente acompanha esse fluxo anual, né? Então, houve até uma certa queda de 2018 para 2019 no fluxo de passageiros para o aeroporto de Palmas. Os voos diretos que se operam, né, ainda hoje, claro que isso deve mudar, mas são voos que a gente tem via Goiânia, Brasília, São Paulo, principalmente Guarulhos e Araguaína. Então, essas são as entradas de voos que a gente tem para o aeroporto de Palmas. A malha aérea não é tão extensa, tá? Então é importante saber de onde, principalmente quem está no sul, que é o caso da maioria dos agentes que devem estar aqui conosco, né? A gente tem gente do Brasil inteiro, mas sul-sudeste, a conexão ali principalmente vai ser Brasília para poder chegar em Palmas, né? Então, a gente tem essa característica do aeroporto não ter uma malha aérea extensa e, às vezes, o preço da passagem também encarece, mas como a operação do Jalapão é uma operação muito bem montada, né, a gente tem que trabalhar com antecedência. Então, comprando o voo com antecedência, você também consegue ter uma negociação boa de tarifa aérea. Então, eu vou fazer agora um passeio virtual com vocês aqui, mostrando alguns pontos de Palmas que a gente pode oferecer para o passageiro. Então, dependendo do horário que ele chega no aeroporto, né, ele vai para o hotel, porque as saídas para o Jalapão são cedo, são a partir das 7h da manhã. Então, se ele vai chegar de manhã em Palmas, né, depois desse horário, por volta de 8, 9, 10 horas, meio-dia, então ele pode aproveitar uma tarde ou uma manhã para poder fazer um passeio em Palmas. Então, a gente tem como oferecer essa possibilidade de atrativos na cidade para que ele não fique com o dia livre, né? Então, essa praça, a Praça dos Girassóis, é uma praça enorme, é a maior praça da América Latina, né? E fica na capital, em Palmas. E aí a gente tem uma rede hoteleira em Palmas também muito boa, que eu vou comentar um pouco para vocês sobre isso. E aí a gente pode fazer a visitação também nessa praça. A gente tem como fazer um city tour em Palmas, para visitar esses principais pontos. Inclusive, também dá para ir em locais próximos para você visitar a cachoeira, um parque ecológico, que é Itaquaraçu, que eu vou mostrar depois um mapa. E aí você tem aí uma tarde ou uma manhã para você preencher, né, de acordo com a tua chegada, horário de chegada e horário de saída. Então, já é um detalhe importante. Para ir para o Jalapão é importante você ter um horário de chegada, né, um dia de chegada e um dia de saída em Palmas, né, para depois você ir e voltar para o Jalapão. Então, a gente recomenda aí um dia em cada ponta no meio do roteiro, né, entre o roteiro, para você poder ter facilidade de logística para ir para o Jalapão. Então, essa Praça da Graciosa é onde fica
os três poderes, né, do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, são esses prédios aqui na frente logo. Essa praça tem alguns monumentos também que são muito bonitos, que representam e homenageiam o povo tocantinense. Tem um relógio, que é aquele relógio solar, que ele faz o movimento de acordo com a posição do sol. É muito interessante também. Então, assim, é uma praça enorme, a gente não consegue visitá-la toda, são 571 metros quadrados de praça. Então, você não consegue visitá-la toda durante o passeio, mas os principais pontos a gente visita ali para o passageiro conhecer, né? Outro atrativo legal que nós temos é a Praia da Graciosa. Não é uma praia natural, tá? É uma praia que foi construída, tá? Para o passageiro visitar. Então, é legal você conhecer um pouquinho, ficar um tempo na praia, curtir o local, também vale a pena, tá? Ou fazer só um panorâmico, dependendo do que o passageiro gostaria de fazer, né, do perfil dele. E temos a Ilha de Canela, que é uma ilha particular, que também a gente visita saindo ali de Palmas, atravessa mais ou menos uns 15 minutinhos ali de barco, né, de lancha, e você chega nessa ilha. Aí nessa ilha tem restaurante, tem a parte de passeios que se podem fazer, stand-up, andar de caiaque, andar de quadriciclo. Então, você pode fazer também nessa ilha, aproveitar aí uma tarde, um dia todo para curtir o local. Tá? Ela também é muito visitada pelo próprio tocantinense, né? Pelo próprio morador de Palmas, né? E também o turista pode aproveitar. Tem uma taxa para visitar, se não me engano, está R$20 essa taxa, e aí você aproveita o local e, claro, o que você for querer fazer, eu quero fazer stand-up, quero fazer um caiaque, quero andar de quadriciclo, tem os preços para você escolher. A gente não inclui no roteiro, né, porque fica como opcional, mas aí o passageiro pode optar de aproveitar um pouquinho aí esse local. Então, Palmas tem opções, né, como vocês podem ver, de turismo, né? Não é só negócio que se tem na cidade, claro, é o principal mercado hoje, é o mercado corporativo, mas você realmente pode fazer um pouco de lazer estando em Palmas. Então, reforçando, um dia para chegar, um dia para sair, e de acordo com o horário do voo de chegada e de saída, você pode encaixar um passeio ali para o teu passageiro, para ele curtir um pouquinho da cidade, né? Em Palmas, a gente trabalha com alguns hotéis, também, como comentei, não são hotéis de lazer, tá? Mas são hotéis que têm uma boa acomodação. Palmas tem uma rede hoteleira nova, inclusive. Então, a gente trabalha com Castro Hotel, Pousada dos Girassóis, que é uma das mais tradicionais da cidade, Zia Hotel, Mac Hotel e Cell Palace Hotel. O Cell Palace é um dos mais novos, né? Então, tem hotéis também da rede Ibis. Enfim, você tem uma oferta muito boa de hospedagem em Palmas para você oferecer para o teu passageiro, tá? Pessoal, eu vou seguir agora já falando do Jalapão, né, aqui do Parque Nacional, Parque Estadual, perdão. E o Jalapão, o que é interessante vocês entenderem, que é uma dúvida que sempre existe entre as agências, entre o próprio passageiro. Eu estou em Palmas, eu quero ir no Jalapão e voltar. Eu quero só conhecer o Jalapão e voltar no mesmo dia. Então, já para a gente iniciar para falar do Jalapão, vou logo dizer assim, não dá. O Parque Nacional do Jalapão, pessoal, é um circuito, né? Então, aqui vocês vão perceber que você tem uma diversidade de logística que a gente opera na região, e que realmente eu não posso pegar o meu carro, um carro sem ser traçado, né, um carro mais simples, e fazer o circuito, porque não tem como. A gente tem trilhas de pissarra, de areia, você tem trechos que você vai ter um pouco de pedra, de mata, então há uma diversidade logística muito grande. Claro, isso tudo feito em carro 4x4, né? E que realmente não dá para você ir até no parque, conhecer e voltar. Eu quero só conhecer as dunas do Jalapão. Realmente não tem como fazer. Então, entendam que é um circuito que a gente oferece, tá? E aí, um dos nossos diferenciais, no caso da Gecos, que a gente trabalha com o personal, é que a gente utiliza as pousadas que ficam nas cidades que estão no Parque do Jalapão, tá? Existem outras possibilidades de fazer acampamento, né, de fazer pernoite em barracas e tal, só que a gente trabalha com a opção das pousadas e eu vou falar um pouco para vocês sobre isso agora, tá? Então, dentro do parque, a gente tem algumas cidades, né, que contemplam esse Parque Estadual do Jalapão. Uma delas é Ponte Alto do Tocantins, a outra é Mateiros e a outra é São Félix do Tocantins. Sendo delas três, a que tem a melhor estrutura é Mateiros, tá? Então, Mateiros ela tem uma infraestrutura melhor para o turista, tanto na parte de hospedagem, quanto de entretenimento, de restaurantes, né, sorveterias, também suporte. Então,
Mateus ela tem uma estrutura melhor, tanto que ela é chamada como capital do Jalapão. E o que, que a gente tem de atrativo no Jalapão? O Jalapão, a gente tem assim uma diversidade muito grande. Então, a gente tem as partes das cachoeiras, tem os fervedouros, tem o capim dourado, que é o artesanato, que ela só é trabalhado, de fato, no Tocantins, porque o capim dourado só tem realmente no estado do Tocantins, principalmente ali no Parque do Jalapão. Tá? Então, é interessante vocês entenderem essas peculiaridades. Eu vou mostrar um pouquinho disso tudo para vocês agora. O programa ideal que a gente recomenda é de 5 a 8 dias, tá? Então, dentro desses 5 dias, 3 dias pode ser só de Jalapão, e aí você tem um dia para chegar e um dia para sair em Palmas, ou você pode ter 4 ou 5 dias aí só de Jalapão e colocando os dias na ponta para você finalizar o roteiro de uma semana ou 8 dias, ok? Pessoal, esse é um mapa do Jalapão. Esse mapa ele é bem bacana, que ele tem mostrando os principais atrativos, para vocês entenderem um pouquinho desse mapa. Essas cruzes que vocês estão vendo são onde ficam os principais atrativos do parque. Eu não vou falar de todos eles, porque é muita coisa, mas eu vou falar dos principais. E aí, eu tenho também as cidades que compõem o parque, que eu vou pontuar daqui a pouco cada uma delas, para vocês entenderem como que é essa logística, tá? Então, daqui vocês já podem perceber que faz tipo uma meia-lua, né? O circuito. A gente fala que é o circuito de ferradura. Né? Então, a gente tem realmente ali Palmas, que está aqui onde está essa estrelinha, né? E você tem aqui meio que uma meia-lua voltando novamente para Palmas, né? Essa parte mais avermelhada, tudo onde nós vamos enfrentar a estrada de terra, né? E essa parte aqui mais marrom é onde tem a parte de asfalto. Então, é para vocês entenderem o tanto de trilha que tem no circuito inteiro. Então, é muita coisa. Então, realmente, carro sem ser carro traçado, a gente não recomenda aqui. E a gente também recomenda que você sempre monte esses pacotes com o operador, né? Vocês enquanto agência, para poder comercializar, porque eu já vi alguns passageiros indo de carro próprio, né? E aí atola o carro. Eu mesmo, quando estive no Jalapão a primeira vez, nós tivemos a situação de ter um carro de um cliente alugou um carro na Localiza, por exemplo, numa outra locadora, e aí ele foi de carro próprio, desse carro alugado. E aí ele atolou o carro na duna lá. Não foi nem na duna, foi na trilha, porque não pode subir de carro na duna. E aí o dia estava anoitecendo, e aí alguns carros não podiam ajudar, porque ele estava com turista, né? Então tinha um circuito para fazer. E como eu estava fazendo inspeção e tudo mais, eu falei com o nosso motor, falei, cara, vamos parar e vamos ajudar. E aí realmente a gente acabou socorrendo, mas é para vocês entenderem que é importante vocês deixarem claro isso para o passageiro, que não é tão simples eu chegar, pegar meu carro e vou para lá, como eu já vi acontecer e tive, inclusive, esse case aí para contar para vocês de que realmente não é tão simples assim. Então, a gente começa aqui por Palmas, como eu falei, né, que é a capital, chegando em Palmas, passando uma noite ou duas, enfim, para aproveitar um pouquinho da cidade, e aí depois segue para fazer o circuito do Jalapão. Pessoal, segunda alfinetezinho que eu coloquei aqui de localização é a cidade de Ponte Alta. Tá? Então, Ponte Alta é a primeira cidade que a gente realmente faz a parada quando a gente vai para o Jalapão. Aqui em Ponte Alta a gente tem alguns atrativos próximos, como vocês podem ver, tem aqui a Gruta de Saçuapara, que está aqui do ladinho, tem a Lagoa do Japonês, que fica próximo também aqui desse circuito. A gente tem aqui, num caminho também, a Cachoeira da Velha. Então, tudo isso eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco, mostrando as imagens. Mas, de Palmas até Ponte Alta, a gente tem ainda Taquaraçu, que é uma cidade que fica próximo de Palmas. Aqui dá mais ou menos próximo de 1 hora de viagem. E em Taquaraçu, a gente pode, inclusive, fazer um bate-volta estando em Palmas. Por quê? Em Taquaraçu, a gente tem uma fazenda ecológica, onde você tem uma cachoeira que é a Cachoeira da Arara. Né? São 70 metros de queda essa cachoeira. E aí você pode aproveitar também aqui estando em Taquaraçu. Tá? Aqui é uma opção de opcional, mas o foco mesmo é aqui em Ponte Alta. Tá? Então, Ponte Alta seria a primeira parada, a primeira pernoite, né? Porque de Palmas para Ponte Alta vai levar aí mais ou menos umas 2 a 3 horas de viagem, tá? No percurso. Claro, tem algumas paradas para conhecer os atrativos,
mas não é tão próximo assim. A gente tem aqui, ó, 110 quilômetros mais ou menos só de trilha quando a gente entra aqui em Santa Teresa. Então a gente vem de Palmas, passa por Taquaraçu, Santa Teresa e vai até a Ponte Alta. Próximo da Ponte Alta também a gente tem as dunas, né, onde também a gente faz a visitação aqui durante os nossos circuitos. A próxima parada que a gente faz é em Mateiros, tá? A próxima cidade. Mateiros, que é conhecida como a capital do Jalapão, ela está estrategicamente localizada entre Ponte Alta e São Félix, né? Então, que é a última cidade que a gente visita. Em Mateiros você tem muitos outros atrativos próximos. As próprias dunas do Jalapão ficam próximo de Mateiros. Temos o Mirante da Serra, temos a comunidade de Mumbuca, que a gente faz a parte do Capim Dourado. Temos vários fervedouros também que ficam próximos. Próximo de Ponte Alta, a gente tem a parte das grutas, das falésias que a gente tem no Jalapão, que é todo o circuito de chapadas que a gente vê do Planalto Central. E aí, quando você vai chegando em Mateiros, você tem mais alternativas de roteiro, inclusive a parte também da Cachoeira da Formiga, também que a gente visita, então fica mais próximo de Mateiros. Então aqui em Mateiros, a gente pode passar 1 ou 2 noites para também fazer os circuitos aqui conforme os pacotes que a gente tem aí junto com a personal. Depois de Mateiros, a gente tem São Félix, que é a última cidade que está dentro do parque, né, do Jalapão. Então, São Félix, entre Mateiros e São Félix, são 83 quilômetros, tá? Então, a gente vai, como a gente não vai fazer o circuito direto, então, para passar por São Félix, a gente ainda vai passar por alguns fervedouros, né? Pela Cachoeira do Formiga, e também a gente para o almoço e tudo mais. Eu vou mostrar o circuito depois para vocês em imagem. Então, São Félix é a última parada em cidade que a gente faz. Também pode fazer pernoite aqui em São Félix e depois seguir para Palmas. Próximo de São Félix, a gente tem os fervedouros, o fervedouro da Bela Vista, que fica próximo. Temos a Serra da Catedral. Temos o Morro do Orgulho, que é muito bacana também. E também, essas serras são mais contemplativas, mas o Morro do Orgulho você tem como fazer uma trilha para subir no morro e tirar uma bela foto panorâmica do Parque do Jalapão. Então, você tem aqui N alternativas de roteiro. Então, a gente tem um mix muito grande de atrativos aqui no parque, onde o passageiro ele vai aproveitar um pouco disso durante o roteiro dele. Tá? Lembrando, pessoal, que o Jalapão não tem grandes estruturas de hotelaria. Tá? Então, a gente trabalha com pousadas aí no máximo de 10, 15 apartamentos. O foco do Jalapão não é turismo de massa, é realmente você fazer um turismo de experiência, onde você vai vivenciar a comunidade, conhecer os atrativos, contemplar. Então, você tem esses detalhes aí sobre o destino que são bem interessantes. E aí, de São Félix, pessoal, a gente volta para Palmas. Não vamos voltar, né, via Mateiros, a gente vai seguir aqui passando por Novo Acordo. Geralmente aqui em Novo Acordo a gente faz uma paradinha para abastecer e aí a gente segue até Palmas. Então, se a gente for somar Palmas e São Félix direto, dá quase 300 quilômetros, né? 300 e poucos quilômetros, na realidade. Mas tem as paradas que a gente faz aqui na Serra da Catedral, no morro, para almoçar, né? E aí a gente segue para Palmas. Então, as chegadas em Palmas são a partir das 18 horas. Então, Adriano, meu passageiro quer chegar do parque e já ir direto para o aeroporto. Se for o voo pós 20 horas, eu recomendo, tá? Agora, se for ali antes das 20, eu não recomendo porque vai ficar muito em cima. Pode acontecer um imprevisto, né, durante o circuito. Então, assim, é interessante vocês fizerem isso para o passageiro e se ele puder pernoitar novamente, como eu comentei no começo sobre Palmas, é melhor ele pernoitar e já pegar o voo no dia seguinte. Então, as saídas Palmas, Parque do Jalapão, 7h30 da manhã, logo após o café, e o retorno a gente vai chegar em Palmas às 18 horas, 18h30, né, para poder retornar para a origem. E aí, dorme em Palmas ou pega o voo, só que tem que ser aí um voo noturno aí para poder ficar mais tranquilo, não ter nenhum tipo de imprevisto em relação a essa logística, tá? Então, esse é o circuito completo, então, por isso que não dá para o passageiro, eu quero ir de Palmas até as dunas. Não tem como. Tá? Então, você vai... Porque se eu for até as dunas, para eu chegar nas dunas, vou ter um dia de viagem, de trilha, muito cansativo, ele vai ter que pernoitar de alguma forma, pelo menos em Mateiros. Né? E aí, assim, ele vai só ver trilha, vai chegar para ver as dunas e depois vai ter que voltar, ou então dormir, porque não vai dar tempo. Então, entendo que realmente é um circuito que a gente faz
a ideia é realmente oferecer uma experiência para o passageiro, para que ele fique bem mais à vontade, conheça mesmo o Jalapão como ele tem que conhecer. Beleza? Eu vou seguir agora com as imagens para vocês entenderem como que são esses circuitos. Essa é a Cachoeira da Arara. É uma cachoeira que tem em torno de 70 metros de queda. Fica em Itaquaraçu, na Fazenda Ecológica. Aqui a gente pode, como é próximo de Palmas, mais ou menos uma hora e meia, então a gente pode ir vir em Itaquaraçu, conhecer a cachoeira, almoçar aqui na Fazenda Ecológica e retornar para Palmas, pode ser como um full day. Tá? Mas ainda a gente ainda não entrou no Parque Nacional de Jalapão. A gente ainda está aqui em Itaquaraçu, que é antes de você entrar no parque. E aí, a primeira parada que a gente faz dentro dos nossos circuitos, né, onde a gente já está dentro do Jalapão, é a Lagoa do Japonês. Tá? Essa lagoa, ela não é um fervedouro, tá? É uma lagoa que fica próximo de Ponte Alta, então é um roteiro que a gente visita também, e aí você tem como conhecer e passar uma manhã aqui nessa lagoa e ter essa experiência fantástica nesse ambiente paradisíaco. Depois a gente segue por trilha até chegar em Ponte Alta. Almoça, depois do almoço a gente segue por trilha até chegar em Ponte Alta. Essa aqui é a Serra da Bigorna e a Serra do Espírito Santo. Tá? Então, essa é uma das imagens mais assim, características do Jalapão. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o tipo de uma das etapas de trilha que a gente tem que enfrentar. Então, esse aqui é cascalho, né? Então, é um circuito que a gente faz também. E próximo da Serra da Bigorna e da Serra do Espírito Santo, a gente tem aqui a Pedra Furada, que também a gente faz a visitação. Vou já mostrar para vocês. Na Serra do Espírito Santo, pessoal, tem como fazer uma trilha, são 8 quilômetros para você subir a serra, e aí você tem uma vista panorâmica de todo o parque. É muito bonito. A gente oferece como opcional, tá? Não está incluso nos roteiros, porque nem todos os passageiros gostam ou têm um perfil para fazer esse tipo de atividade. E aproveitando para falar em perfil, eu não recomendo para crianças menores de 6 anos, tá? Como é um circuito que a gente passa muito tempo em trilha, as caminhadas não são longas, são caminhadas leves, não tem nenhuma, a não ser, cara, se você querer um opcional para fazer a Serra do Espírito Santo, ao Morro do Gorgulho, que eu vou comentar mais na frente, você realmente precisa um pouco mais de disposição e tudo mais, mas eu recomendo o Jalapão para todos os perfis, só crianças não muito pequenas, porque como a gente tem muita etapa dentro de carro, algumas etapas de caminhada, mesmo sendo leve, mas a criança, quando ela está muito pequena, ela depende muito dos pais ainda. Né? Então, acaba que fica um pouco cansativo para os pais e, de certa forma, estressante. Então, a gente recomenda crianças maiores de 6 anos para fazer os roteiros. E para melhor idade, a gente não tem limite, basta que a pessoa realmente não tem nenhum problema de locomoção, né, em relação à acessibilidade e tudo, então, para que ele também possa aproveitar a maior parte dos roteiros. E aí, pessoal, a gente chega na Pedra Furada, então, fica próximo de Ponte Alta. Ponte Alta é o local, a gente tem uma parada, tem pousadas em Ponte Alta, a gente utiliza a pousada Águas do Jalapão, que é uma pousada muito boa. Então, chega na pousada Águas do Jalapão, se acomoda e vai fazer o fim de tarde aqui na Pedra Furada e contemplar o pôr do sol, que é fantástico. De Ponte Alta para Pedra Furada são mais ou menos aqui uns 30, 40 minutos, então não é tão longe. E aí você contempla o pôr do sol aqui nesse local. Tem muitas araras aqui em volta, onde a gente escuta, é muito bonito. E aí nessa Pedra Furada a gente faz essa contemplação. O que é interessante é que, como vocês podem ver, isso aqui são falésias, né? Então, essas falésias a gente tem aí quase em toda a região do Jalapão, inclusive elas influenciam na coloração das dunas do Jalapão, tá? Vou explicar isso para vocês também. E aqui é o Morro da Cruz, né? Uma vista para o Morro da Cruz com a Pedra Furada. Então, isso aqui é uma outra imagem da região, que é uma parte contemplativa do parque. A gente tem uma vista maravilhosa aqui do Planalto Central, das Serras Gerais, então é muito fantástico aqui essa parte dessa visitação. A subida aqui para o morro não é tão extensa, a gente vai levar aí no máximo uns 10 minutinhos caminhando, tá? Não é uma subida tão íngreme, tá? Então a gente tem acessos mais fáceis, dependendo do perfil do passageiro, para ele poder ter aí essa contemplação. E aí a gente também faz visitação, pessoal, no Cânion de Saçuapara. Essa parte que eu falei para vocês, Lagoa do Japonês,
com Pedra Furada e Ponte Alta, que eu comentei na cidade, já é um primeiro dia de roteiro. Tá? Então, aqui a gente já fecha um dia e aqui a gente já vai passar para o segundo dia de atividade visitando o Canyon. Então, essa parte do Canyon é contemplativa, tá? Não é para a gente fazer banho e tudo mais, é mais para você contemplar e conhecer mesmo a região e toda essa beleza desse lugar. Então, a gente faz a parada no Canyon. Depois do Canyon, a gente segue para Cachoeira da Velha. Aqui a gente já está no caminho de Mateus, tá? Conforme eu mostrei no mapa para vocês. Essa cachoeira, pessoal, ela é maravilhosa. Também é uma cachoeira contemplativa, tá? E ela você pode fazer rafting, tá? Porém, a gente recomenda para profissionais e também fica como um opcional no roteiro, a gente agenda conforme o que o passageiro gostaria de fazer. A gente avisa com antecedência, né? Junto à operadora, à agência, para que vocês possam tentar oferecer esse opcional para o passageiro também em relação a ele fazer um rafting aqui na Cachoeira da Velha. Essa cachoeira é muito bonita. Aqui a gente tem uma estrutura de mirante para você contemplar ela mais de perto. Tem um local onde a gente desce uma escadaria e você pode tirar uma bela foto da cachoeira. Eu tenho um vídeo aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia como que é a queda da Cachoeira da Velha. Não tem som, tá? É só para vocês entenderem, tá até em slow motion, para vocês verem como que a sensação de você estar ali no local contemplando esse atrativo. Então, essa cachoeira é muito bonita. Depois da Cachoeira da Velha, pessoal, no final dessa cachoeira tem uma prainha chamada Praia do Rio Novo, e aí tem o Rio Novo, né, que são águas da cachoeira que formam essa prainha, uma prainha meio que privativa, não tem muito fluxo, realmente só turistas quando a gente tem essas expedições que a gente faz a visitação aí nessa praia. E a gente para nessa praia para poder tomar um banho com as águas da cachoeira. As águas aqui do Jalapão, né, como da maioria das chapadas, é uma água um pouquinho gelada. Tá? Então, você tem aí 18, né, 20 graus, mais ou menos, aí, 17 de temperatura. É interessante vocês saberem também que o período das chuvas nessa região é no primeiro semestre. Tá? Mas não atrapalha os roteiros. Tá? As chuvas são chuvas rápidas, não tem nada que você... eu tenho que vai chover, eu não vou poder sair para a trilha. Não, a gente consegue fazer todos os dias. O que a gente só tem que ter cuidado na época das chuvas é de fazer, no caso, a trilha para o Espírito Santo. Porque como é uma parte muito alta, tem incidência de raios, então a gente não recomenda no período das chuvas, que é o primeiro semestre. Até maio, junho, chove, né? E aí a gente recomenda, para esse caso, fazer mais a partir do segundo semestre. Mas o parque você pode visitar o ano inteiro, tá? Não tem nenhuma restrição em relação à temporada. Então, dessa praia a gente almoça, e aí depois do almoço, já pegando para o final da tarde, a gente já vai para as dunas do Jalapão, que é justamente no caminho para você ir para a cidade de Mateus. Então, a gente já vai visitar aí a segunda cidade, onde vai ter hospedagem, né? E aí, antes disso, a gente faz esse circuito, e aí para nas dunas do Jalapão. Pessoal, as dunas são maravilhosas. Eu sou do Maranhão, né? Eu moro em São Luís, e a gente tem os Lençóis Maranhenses aqui, né? Que é um dos mais grandes atrativos também do Brasil, aí, junto com o Jalapão. Tem as dunas dos Lençóis e tem as dunas do Jalapão. É totalmente diferente, tá, pessoal? O Jalapão, as dunas, a gente fala que são as dunas douradas do Jalapão. A gente fica aqui nessas dunas aqui até o pôr do sol, tá? O carro tem um estacionamento, a gente para o carro, caminha até essas dunas, também não é uma caminhada nem de médio nem de grau alto, é uma caminhada leve. A gente chega nas dunas e faz a contemplação das dunas e do Parque Estadual. Vocês podem ver aqui nessa imagem que tem toda a parte de serras, das falésias, né, que montam o cenário do Jalapão. E aí a gente fica até o pôr do sol, tá? E aí no pôr do sol, como vocês podem ver na imagem, a duna ela fica realmente dourada. Né? Então, o que é interessante, né, é que, como a gente tem falésias em volta dessas dunas, então, com a ação do vento batendo nas falésias, nos paredões, aqueles grãos de areia avermelhado, né, são depositados em cima dessas dunas. Então, é interessante que quando você está em cima da duna, você passa assim o dedo na areia, você realmente percebe que há uma camada de grãos avermelhados em cima. E aí, com a iluminação do sol, né, dos raios do sol, ela fica dourada. Então, você tem assim uma sensação fantástica, né, quando você está aqui nas dunas e contempla o pôr do sol.
Depois do pôr do sol, a gente segue para Mateiros e aí faz a segunda parada de pernoite aqui na região. Pessoal, outro detalhe interessante para vocês saberem. Toda a parte de acesso no Jalapão, as cachoeiras, as dunas, né, que são pagas, os fervedouros, né, a gente já está incluso no roteiro. Outro detalhe também a parte também de alimentação, a gente também já inclui também no roteiro, tanto o almoço quanto o jantar, a partir da saída do Jalapão, tá? Em Palmas não, em Palmas fica por conta do cliente. Por que a gente faz isso? Para facilitar para o passageiro. Porque como é uma região onde você não tem grandes estruturas, bancos, a gente encontra bancos em Palmas, tem caixas eletrônicos em Mateiros, em Ponte Alta, mas não tem grandes estruturas bancárias onde você pode ali poder sacar um dinheiro e ter em mãos. Então, é muito melhor a gente poder fazer realmente, deixar tudo isso incluso para o passageiro, ele vai pagar adicional, uma bebida alcoólica ou uma outra bebida que ele queira. Mas a parte de comida mesmo, de alimentação, a gente já está incluso no roteiro, tá? Outro detalhe também importante, já aproveitando que eu peguei esse gancho, é levar protetor solar, tá? Repelente também é interessante colocar, porque a gente está em uma região natural, onde a gente tem mosquito, né? Então, principalmente nesse período do primeiro semestre que tem chuvas, então é importante levar repelente, chapéu, um boné, né, para você se proteger do sol, um óculos também é interessante, e usar roupas leves, tá? A gente recomendou fazer tênis, ou andar de tênis ou de sandália, pode ser aquelas papetes, né, fechadinha, crocs, né? Então, a gente recomenda realmente que você possa estar bem preparado e à vontade para você fazer um circuito desse. E levar uma mochila, onde você pode levar uma toalha, né, medicamentos, se você tiver algum tipo de medicamento que tem que usar com frequência, né, com regularidade, então é interessante ter isso preparado numa mochila, junto com a tua mala de viagem. Então é interessante você ter isso aí de pronto para poder fazer todo esse circuito, tá? E aí, pessoal, essa pousada é uma das pousadas que a gente trabalha no Jalapão. Essa é a pousada dos Buritis, tá? Ela fica em Mateiros, tá? É uma pousada que ela tem aí de 12 apartamentos. Os quartos são quartos todos com ar-condicionado, já split, frigobar, um banheiro, tem uma boa estrutura. Cama, alguns têm cama box, outros são aquelas camas de madeira, né? Mas você tem uma boa acomodação aí no Jalapão. Então, meu passageiro é de luxo, ele quer ir para o Jalapão. Realmente, se ele estiver interessado em se hospedar em pousada de luxo, não vai ter. Vai ter pousadas que tem todo o conforto para ele, mas, claro, são mais simples, tá? É importante a gente frisar nisso. Então, essa pousada fica em Mateiros, é uma das que a gente utiliza. Tem a pousada Santa Helena, né? Então, mas essa é a principal pousada que a gente utiliza, que é a pousada dos Buritis. E aí, pessoal, dormindo em Mateiros, a gente tem outros atrativos próximos. Eu vou passar aqui para o terceiro dia de atividade, né? E aí, aqui você tem o fervedouro dos Buritis, que é o primeiro fervedouro que a gente visita no Jalapão, dentro dos nossos circuitos, saindo aí de Mateiros para você fazer esses roteiros. Então, os fervedouros são propriedades particulares. É fervedouro porque a água ela brota do chão, né? Então você tem ela borbulhando como se fosse realmente como se a água estivesse fervendo. A água não é quente, tá? Uma temperatura natural, uma temperatura gostosa. Então, e o fundo é todo de areia bem branquinha, né? Então dá aí essa sensação daquele banho em águas cristalinas. Então, o fervedor ele tem essa experiência e é um tipo de atrativo que você só vai encontrar realmente no Jalapão. Tá? Os fervedores também têm um limite de acesso de pessoas. A cada tempo de visitação são 10 pessoas por banho, né, que a gente coloca aqui, e aí são em média de 10 a 15 minutos de banho. Tá? Isso também é controlado pelas pessoas que são responsáveis pelo fervedor, né, pelos donos. Né? Então, a gente também tem aí toda essa logística que a gente organiza quando o passageiro vai fazer essa visita, tá? E aqui é uma imagem que eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia como que é cristalina essa água do fervedor. Eu tirei de um celular mesmo, com aquela capinha impermeável, né? E aí você tem aí uma experiência fantástica nessas águas, tá? E o que é legal, o que deixa ainda o local mais bonito de se ver, é que em volta a maioria da plantação, né, das plantas que ficam ali em volta do fervedor são bananeiras.
né? Então, você tem assim lá um cenário muito bonito, né? Muito diferente para contemplar. Tem muitos fervedouros no Jalapão, pelo menos 15, a gente não visita todos, né? Porque é muita coisa. Mas cada um tem um cenário diferente, mas a experiência de você tomar um banho no fervedouro, ela é parecida em todos. O que é diferente é justamente o cenário e o tamanho. Tem fervedouros menores e tem fervedouros muito grandes, como o fervedor do Bela Vista, que é o maior. Então, a gente visita aqui pelo menos 3 fervedouros durante os nossos roteiros, e esse é um dos primeiros que a gente faz. E aí, a gente para almoçar. Depois do almoço, a gente segue para a comunidade do Mumbuca, tá? Onde eles fazem um trabalho com o capim dourado. Tá? Então, aqui no Mumbuca, como vocês podem ver, são diversos tipos de peças artesanais. Essa imagem aqui mais no canto é um jarro de quase meio metro, e todo ele é feito de capim dourado. Esse trançado que vocês estão vendo é de fibra de buriti. O que é interessante, pessoal, até para a gente entender e valorizar ainda mais essa arte, os artesãos são da comunidade, são remanescentes de quilombola que moram ali. Vocês podem ver aqui, essa parede, ó, ela é feita de quase um pau a pique, o telhado de palha. Então, muitas famílias ainda moram desse jeito ali nessa região. Tá? Então, a gente tem realmente que dar valor para esse trabalho deles. E o que é mais curioso, cada fio de uma peça dessa que eles fazem, eles colhem um fio de cada vez do olho do capim dourado, né? da planta do capim dourado. Então, porque se eles arrancarem de uma vez, você mata aquela planta. Então, você tem que tirar fio por fio. Então, vocês imaginem o trabalho que deve dar, não só para você colher, né, mas para você também fazer essas peças maravilhosas que vocês estão vendo aqui. Então, tem jarros, tem mandalas, né, tem brincos, imãs de geladeira, vasos, né? Então, eles têm aí uma série de trabalhos que são feitos com capim dourado. O Sebrae fez um trabalho muito bacana, profissionalizando essas comunidades, as mulheres que trabalham com isso, e é bem organizado. Então, a gente agenda com eles a visita, o passageiro vai junto com o nosso motorista, nosso guia, né? E aí lá ele conhece e pode comprar essas peças para levar de presente. Né? Então, o que você vê de capim dourado aí por fora, no Tocantins, é tudo comprado aqui nessa região, tá? Para vocês entenderem como que é essa produção, tá? Então, é um dos locais que a gente faz a visitação, conhece o capim dourado, conhece um pouco da comunidade, aí você tem também aquela experiência de conversar com um nativo, são remanescentes quilombolas, tem uma história que vale a pena você entender e valorizar também. Próximo também a gente tem uma pequena casa de farinha, onde a gente faz uma visitação, e também você pode comprar uma farinha feita ali na hora pela o nativo mesmo ali do parque. Então é bem bacana a gente fazer essa parte de visitação aqui nessa região. E aí depois a gente vai para a Cachoeira do Formiga. Tá? Essa cachoeira é uma das cachoeiras mais bonitas que a gente tem na região. Não tem efeito aqui nessa foto, tá? Uma foto que, inclusive, eu tirei mesmo do meu telefone, para vocês entenderem como que é bonito a região. E aí a gente tem uma parte aqui onde você toma banho nessa cachoeira e aproveita aqui uma tarde aqui nesse local, tá? Essa cachoeira também é uma das mais bonitas da região, ela é para banho, então você pode aproveitar bastante aqui esse local. Eu tenho aqui um pequeno vídeo para vocês experimentarem aí a distância um pouquinho como que é a queda aqui da água da Cachoeira do Formiga. Pessoal, então a gente, além do fervedouro do Buritis, temos também ali próximo o fervedouro do Ceiça, né? Que também, para mim, é um dos fervedouros mais bonitos, como vocês podem ver aí nessa imagem, tá? Então, aqui a gente tem uma parada, o passageiro vai, contempla, toma banho no fervedouro, e aí, como eu falei, as bananeiras estão aqui fazendo o cenário ficar mais bonito. Né? Então, você aproveita também aqui mais ou menos os 15 minutos de banho aqui no fervedouro, e para mim esse é um dos mais bonitos.
Os fervedores não são muito fundos, tá? Tem fervedor que você vai ter aí 1,5 m, 2 metros de profundo, no máximo 3, né? Então dá para você tomar um banho tranquilamente ali. E tem áreas mais rasas também, tá? Dá para você, quem for com crianças tipo 6 anos, né, 7 anos também dá para tomar um banho bem gostoso aqui nos fervedores. E aí, pessoal, a gente fecha um dia inteiro de Jalapão também aí, com mais uma pernoite em Mateiros, né? Aqui nessa região. E aí, a gente segue para o último dia de circuito, tá? Que são 4 dias que eu estou trazendo para vocês. E aí, a gente já vai começar visitando o maior fervedor do Jalapão, que é o fervedor do Bela Vista. Então, nesse circuito que a gente está conversando aqui, já são 3 fervedores que são visitados, né? Então, esse do Bela Vista é um dos maiores, tá? É onde tem também uma pousada. O fervedor do Bela Vista já fica bem próximo da cidade de São Félix. Então, a gente pode estar hospedado na pousada que tem próximo do fervedor, ou que é a pousada Bela Vista, ou em São Félix, na pousada São Félix, que é que a gente trabalha, tá? Então, você tem aí essas opções. No fervedor do Bela Vista, a gente tem um tempo livre para contemplar, e aí também almoça. A gente almoça aqui nesse fervedor, tá? Passa uma manhã inteira aqui nesse local, para você conhecer, aproveitar bastante aqui o lugar, que monta a imagem do fervedouro. E aí a gente segue, depois do almoço, para São Félix, né? Onde você pode pernoitar ou seguir já a viagem para Palmas, tá? Então, o passageiro que quer passar mais um dia, você tem como passar mais um dia se hospedando em São Félix, e depois a gente seguir para Palmas, ou já só hospedar em Mateiros, visitar o fervedouro, né? Fazer um dia de roteiro e seguir para Palmas para finalizar o roteiro, tá? Então, essa serra aqui, pessoal, a Serra da Catedral. Então, a imagem já mostra para vocês por que esse nome, né? Uma serra muito bonita. E aí, saindo do fervedor do Bela Vista, a gente segue passando pela cidade de São Félix e depois, já no caminho de Palmas, a gente já visita essa serra, ok? E aqui essa serra é contemplativa, tá? Não tem trilha, a gente não pode escalar aqui nessa serra, ela realmente é para fazer contemplação. Depois a gente vai no Morro Vermelho, ou Morro do Gorgulho. Aqui nesse morro já pode também, já se pode fazer uma trilha para você ter uma vista panorâmica do parque. É muito bonito, são formações rochosas bem diferentes. E aqui a gente faz uma parada para fazer contemplação e aí tem uma lanchonete para o passageiro tomar um sorvete, beber alguma coisa, né? Só também dando complementando aqui a fala, a gente, dentro dos nossos carros, a gente oferece água, barra de cereal, né, para os passageiros, fruta, para que ele possa ficar à vontade ali. E ele também, se ele quiser levar um lanchinho, alguma coisa, ele pode levar para ele consumir durante o circuito. Mas a gente também faz paradas estratégicas para que ele possa também fazer compra de algum produto que ele queira durante uma viagem. Mas água e fruta a gente já deixa o carro abastecido, tá? E aí, depois do Morro Vermelho, a gente segue para Palmas, passando pela cidade de Nova Cor, tá? E aí, chega em Palmas por volta de 18h30, tá? Então, aqui a gente fez aqui 3, 4 dias de roteiro, que você pode aproveitar só no Jalapão, sem contar com as pontas de Palmas, tá? Pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui para vocês conhecerem um pouco do nosso Instagram. A gente também tem um canal no YouTube que a gente está divulgando alguns vídeos, fazendo lives. Se vocês tiverem interesse também de visitar para pegar mais informações e pegar material para divulgar, fiquem à vontade. E agora eu vou deixar aqui na mão da Bianca para a gente seguir em frente. Perfeito, Adriano, muito obrigada pela explicação, pela apresentação. Você é super detalhista também, isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, né, sobre esses destinos que não são tão procurados assim. Eu, particularmente, gosto muito desses destinos que são de ecoturismo. Eu acho incrível, realmente um destino de experiência e de aventura. E, bom, a gente tem algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez. Algumas você já respondeu, outras não. Aqui entrou um pessoal faz pouquinho tempo e eu acho que eles não conseguiram ouvir a sua resposta, tá? Existem opções de restaurantes na programação ou não? Assim, fora da programação de vocês. Tem alguns restaurantes que ficam nas cidades, né? Principalmente Mateiros, e aí o passageiro fica à vontade. Mas como a gente já inclui
no roteiro, raramente eles pedem para ir visitar algum restaurante ou ter alguma alimentação extra. Porque, como vocês podem perceber, a atividade ela é o dia todo, né? Então, o passageiro chega realmente no final do dia cansado, ele já quer ir para a pousada e dormir. Então, tem opções, mas a gente já trabalha com as principais aí durante o roteiro. Perfeito. Qual a melhor época para conhecer o Jalapão, o período de chuva? Existe? Então, tem o primeiro semestre, que é chuvas, né? De dezembro, janeiro até maio, junho está chovendo. Geralmente, final de maio, começo de junho, as chuvas estão parando. Então, assim, melhor época, o ano inteiro dá para visitar, mas como tem chuva no primeiro semestre, acaba que não fica tão atrativo. Então, segundo semestre torna-se melhor. Mas se o passageiro não tem como viajar no segundo semestre, no primeiro semestre ele também vai fazer todas as atividades sem ter nenhum imprevisto. Perfeito. Uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, Adriano, essa questão da pandemia, como vai funcionar a questão dos traslados e passeios? Legal. Então, pessoal, ainda a gente está junto com os estados, né? Vou aproveitar, bem, aqui falar de um modo geral, que como a gente trabalha também com Pará, com Maranhão, então a gente tem aí várias atividades que estão sendo, né, todas as atividades estão sendo afetadas de alguma forma, né? Estão sendo transformadas, né? Então, assim, a questão de veículos, no caso do Jalapão, a gente trabalha com os carros cabine fechada, né? Então, SW4, Hilux, de 4 a 5 passageiros. Então, vai ter uma mudança nesse início de retomada em relação à acomodação de passageiros dentro dos veículos. A gente ainda não tem, assim, uma certeza de como que vai ser essa operação, por quê? Quem, na realidade, acaba definindo isso é o Estado. Né? O Estado do Tocantins, o Estado do Maranhão, junto com as leis sanitárias de cada local, com a estrutura, né, que cada lugar pode oferecer. Mas o que a gente sabe é que, de modo geral, vai ter que trabalhar com 50% da capacidade dos carros. Tá? Então, o carro que eu levo 5, eu vou levar 2, 3 passageiros. O carro que eu levo 4, eu vou levar 2 pessoas. Então, essa já é uma regra que praticamente já está estabelecida e que provavelmente a gente vai trabalhar dessa forma. E aí, usar também os equipamentos de segurança, né? Os EPIs, máscara, luva, álcool em gel. Né? Então, tudo isso a gente já está adaptando na nossa logística. Os acessos para os parques, a gente ainda não sabe quando que vai voltar, vai depender de cada região. Ou não só como o Jalapão, mas os outros parques, né, do Brasil estão fechados ainda, né? Então, mas haverá restrições de quantidade de passageiros por dia, tá? Então, vai ter esse limite de capacidade de atendimento diário, que provavelmente isso ainda não está definido, tá? Mas isso vai ter mudança também. Perfeito. O que é recomendável levar na viagem, Adriano? Vamos lá. Repelente. Repelente. Repelente é um negócio que eu vou dizer que eu sofri muito, tem que levar. Repelente, protetor solar, porque como eu sou bem branquinho, então queimei muito. Então, repelente, protetor solar, é bom levar, não pode esquecer. Assim, para quem é alérgico, às vezes a picada de mosquito e tal, eu recomendo levar uma calça para fazer os roteiros. Não calça jeans, tá? Aquelas calças leggings, né? Calça de moletom, calça mais leve para você poder fazer os roteiros. Sandália fechada, tipo Crocs, ou um tênis leve, né? Também é bom fazer, é bom levar. Boné, chapéu, óculos de sol. Então, a gente vai ter bastante tempo de exposição ao sol em alguns locais. Então, é importante estar bem protegido, tá? Então, e também eu recomendo, se você tiver alguma medicação que você tem que tomar regularmente, é interessante também levar, porque vai ter locais que você não vai ter acesso à farmácia, é tão fácil, então é bom levar. E só um detalhe que eu acabei não comentando, na área do Jalapão você fica meio que off, viu? Então não tem celular que pega bem. A Claro é uma operadora que pega melhor na região, tá? Então é importante também, se tiver que se comunicar com a família todo dia, eu não tenho chip da Claro, é bom só comprar para viagem. Eu fiz isso, eu comprei só para viagem, porque a gente poder ter comunicação aí. mas assim, as pousadas têm Wi-Fi também, que ajudam também nessa situação, tá? Mas é interessante saber que não tem fácil acesso com telefonia. Perfeito. Pegando o embalo já do assunto, a Yasmin perguntou, é recomendável fazer um seguro viagem para esse destino? Na programação de vocês já tem um seguro receptivo, né?
Isso, a gente já inclui o seguro, tá no pacote, já está incluso. A gente realmente não recomenda fazer essa viagem. Hoje, na realidade, todas as viagens, né, elas vão, você obrigatoriamente já vai ter que ter o seguro mesmo. A gente já trabalhava dessa forma. Então já está tudo muito segurado. Ah, perfeito. Existe a opção de fazer, na verdade, existe a opção de camping no Jalapão, ao invés de ficar nas pousadas? Tem os campings. Os campings, não, a gente não opera com os campings, tá? Quem faz mais é a Corubo, né? Eu acho que a Bianca deve ter parceria com eles também. Então, Sim, os campings quem faz são eles, porque na realidade eles montam a estrutura, né? Então, tem saídas marcadas, né? A gente tem saídas diárias conforme disponibilidade. Tipo, não tem uma limitação. Adriano, eu quero ir amanhã. Se eu tiver vaga nos hotéis, eu posso fazer, tá? Nas pousadas. Então, a gente não tem essa restrição com data de saída. Os campings, não, porque você tem que montar a estrutura de camping para poder atender o grupo. sim, com certeza. A Fabiane perguntou, queria saber se no segundo semestre os fervedouros sofrem variação no volume das águas e as cachoeiras. Não, na realidade, assim, não é essa variação do jalapão. A temperatura dos servidores, inclusive, é em torno de 18, 20 graus, é bem tranquilo. Tá? Mas não tem essa variação, não. Ele se mantém realmente ali o ano inteiro, com chuva ou sem chuva. Ah, perfeito. E com essa questão da quantidade de menos passageiros durante os traslados e passeios, ele vai ter alguma variação de preço ou vai continuar o mesmo? Olha, por enquanto, a gente está mantendo os preços. Inclusive, a gente manteve o preço junto com a personal aí para 2021, para vocês Sim. oferecerem de modo, né, mais tranquilo, mais livre. Mas, assim, provavelmente a gente imagina que quando essas políticas de segurança sanitárias forem realmente lançadas, provavelmente haverá algum reajuste, porque equipamentos extras vão ter que ser utilizados pela equipe, né? Então, é possível que tenha, mas a princípio isso não é certeza, tá? Certo. E qual é o tipo de culinária oferecida, Adriano? Pois é, eu acabei não comentando da culinária. É curioso, porque no Jalapão não tem nenhuma comida típica, né? É mais aquela comida ali do centro-oeste, né? Onde você tem panelada, galinha caipira, né? Então, é muito característico dessa região do centro do Brasil, né? O que é interessante, que é uma coisa que eu até falo sempre para as pessoas que perguntam sobre a culinária, né? É que você vai ter abóbora o tempo inteiro. A abóbora é o gerimum também, que é conhecido, né? Então, eu lembro que eu comi muito, assim, era com feijão, no arroz, na carne, é uma delícia. Mas, assim, a culinária é muito caseira e você vai ter panelada, carne cozida, né? O que você vai ter menos é peixe. A gente não tem muito frutos do mar ali na região, né? Mas a parte de carne branca e carne vermelha você vai ter bastante opção. Ah, perfeito. É, uma pergunta que sempre me fazem, Adriano, o que são os fervedouros? Então, é muito curioso, né? Na realidade, eu também fiz essa pergunta para o guia, e eu vou te dizer o que ele me disse. Fervedouros, assim, são poços de água, né? Vamos dizer assim. Como você tem ali os lençóis freáticos que ficam embaixo da terra, então ele vaza e brota, né? Então, como ele vai brotando, você tem uma areia sedimentada ali bem, bem branquinha que fica ali no fundo do fervedouro, inclusive ela não fica flutuando pelo fervedor, ela fica depositada mesmo no fundo do fervedor, e aí a água fica brotando. E como você tem uma vegetação característica que é muito favorável para que essa água se mantenha nesse ambiente, forma um poço. Então, eu digo que o fervedor é um poço de água cristalina. Né? Então, o que é curioso é isso. E você realmente só vai encontrar nessa região, né? O que é mais curioso. E o que eu fiquei realmente também curioso é porque você tem bananeiras em volta, né? Então, uma plantação típica que é característica ali daquele cenário. Então, é muito bacana. E você se sente seguro. Quando eu entrei, como tem muita vegetação em volta, eu falei, será que não tem bicho? Será que não tem algum tipo de, né, peixe? Então, assim, como também o teor da água é muito alto, né, tem ferro, então os peixes não se
conseguem se criar ali dentro. Então, você realmente tem um cenário bem único. Ah, legal. E a temperatura desses fervedouros, Adriano? 18, 20 graus é a média. Ah, legal. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Luciana. Deixa eu ver aqui. Peraí. Existe a possibilidade de fazer mais dias e passeios em cada local, contemplando mais o trekking, mais slope? Dá para fazer. Eu recomendo 8 dias, tá? Um roteiro bem completo, sem contar com Palmas, tá? Você pode passar 2 noites em Mateiros, 2 noites em São Félix, 1 noite em Ponte Alta. Então, você tem um roteiro mais completo, onde você tem esses opcionais de rafting, das trilhas que você pode fazer na Serra do Espírito Santo. Então, você tem outros atrativos que dá para a gente oferecer. O que eu dei aqui foi um dos principais, mas você tem outros fervedores para visitar também. Você tem a parte de trilha nas serras que a gente pode fazer no Planalto. Então, você tem uma oferta aí de atrativos onde 8 dias fica bem recheado. Então, eu acho que mais de 8 dias vai ficar cansativo. Mas vai depender muito do perfil do passageiro, o que realmente ele quer. Mas a gente pode personalizar. Com certeza. Os pacotes que você me enviou são de 4 noites, 5 noites e 7 noites, certo? Isso. Perfeito, então tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sobre o seguro já foi. Bom, eu acho que é isso então, Adriano. Chegou uma pergunta do André aqui, para mim aqui. Pela experiência, quantos dias é mais apropriado? Para menor idade, eu recomendo 4 dias no Jalapão no máximo, tá? Com 3 noites. E aí você pode botar uma noite em Palmas na chegada e na saída, né? Então, fica aí 6 dias. Então, 4 dias no Jalapão seria o ideal. Fica bem confortável. Para não ficar também tão corrido. Sim, com certeza. Bom, pessoal, é isso. As perguntas a gente pode terminar de responder para vocês no e-mail também, tá? O Adriano vai enviar para nós essa apresentação, a gente vai encaminhar para vocês também as perguntas. E gostaria de agradecer você, Adriano, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, junto com a Personal. E, pessoal, eu vou passar agora para vocês, compartilhar a minha tela, para poder mostrar para vocês só um instantinho. Já agradecer a você, Bianca, ao Pedro, a Michele, né, pela oportunidade, pela parceria e contem conosco aí. E aí eu vou fazer o possível para responder todas as dúvidas do pessoal que vier surgindo. Eu vou mandar a apresentação para vocês. Com certeza. Está aparecendo minha tela? Apareceu sim. Perfeito. Bom, pessoal, aqui nós temos 2 pacotes, como o Adriano falou para vocês, de 4 e 5 noites, ok? Para o período de 2020 até final do ano, exceto os feriados, ok? No nosso site vocês conseguem visualizar também os pacotes, ok? Vocês entram em Destino, Brasil e pacotes promocionais. Todos esses pacotes que o Adriano comentou com vocês estão no nosso site também. Gostaria de pedir para vocês também entrarem, caso vocês tenham perdido e querem rever novamente a apresentação, no nosso site Informação e Webinar, que vai estar essa apresentação lindíssima de Jalapão para vocês. Pedir também para vocês curtirem a nossa página no Facebook, no YouTube e no Instagram. E qual que é o seu, Adriano? O seu Instagram? Mundo G. Exatamente. Inclusive, se você me permitir, a gente vai ter hoje uma live agora às 17 horas sobre Amazonas. Então, a gente vai falar um pouquinho de Amazonas. Toda segunda e quarta a gente está fazendo live. Perfeito. Muito legal. Vamos assistir, sim. Beleza. Obrigado. E a nossa também de lives do Internacional e do Nacional. Amanhã a gente tem também. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer vocês por terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para assistir essa apresentação. Obrigada, Adriano. Obrigada, Michele, que estão nos nossos bastidores também, nos ajudando. E a todo mundo que assistiu. Uma boa tarde para vocês. Obrigada.
Obrigado, até a próxima. Até, tchau, tchau.